Vamos começar com informação ao vivo para você. A gente continua acompanhando os trabalhos do G20 no Rio de Janeiro. A declaração de líderes foi aprovada com consenso e o texto foi publicado no início da noite desta segunda-feira e trata em detalhes os 3 temas prioritários do encontro. Eu vou falar ao vivo com a Lohane Castro, ela vai contar mais detalhes para a gente. Lohane, bom dia para você, bem-vinda. Obrigada, Wilker. Bom dia para você que nos assiste. O documento tem 22 páginas e fala sobre paz na Ucrânia, pede o cessar-fogo na faixa de Gaza, defende a taxação dos super ricos e aborda temas como inteligência artificial, igualdade de gênero e saúde. No texto, os líderes demonstraram uma preocupação muito grande com a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza e também com a escalada da guerra no Líbano. E eles falam sobre a necessidade urgente de expandir o fluxo de assistência humanitária e reforça ainda a proteção de civis e exigem a remoção de todas as dificuldades à prestação de assistência humanitária em escala. O documento reafirma ainda que todos os estados devem agir de maneira consistente com os propósitos e princípios da Carta da ONU, que todos assinaram, abrindo mão do uso da força e ameaça. Uma das principais bandeiras no G20 foi a taxação dos super ricos, um assunto também muito polêmico. E foi citada apenas uma única vez no documento. No texto é dito que a soberania fiscal deve ser respeitada, mas que ainda assim o grupo vai buscar garantir que os indivíduos de altíssima renda sejam taxados. Já sobre a inteligência artificial, a declaração dos chefes de Estado afirma que o rápido progresso da inteligência artificial promete prosperidade e expansão econômica digital global. O G20 reafirmou o compromisso com a Agenda 2030, destacando que apenas 17% das metas dos objetivos desenvolvidos, é, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, estão no caminho certo. Uma taxa muito baixa para a meta que tem que ser atingida até 2030 de todos os países membros. O texto também cita o total compromisso com a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, um dos pontos aos quais a Argentina tinha muitas ressalvas. Os países membros também se comprometeram a promover a igualdade de gênero no trabalho de cuidado remunerado e não remunerado, para garantir a participação igualitária das mulheres na economia. Esse também foi um assunto muito discutido pelos ministros, então entrou nessa carta final. Já sobre a ação climática, a declaração renova o compromisso para atingir emissões líquidas zeros até a meada deste século, para aumentar também significativamente as energias renováveis e a eficiência energética globalmente até 2030, um compromisso feito por todos os países membros e também os países convidados. A declaração afirma ainda que os países vão se empenhar em mobilizar um financiamento novo e adicional de todas as fontes renováveis para florestas, incluindo um financiamento concessional e inovador para os países em desenvolvimento. Isso ajudaria, então, na proteção das florestas, principalmente da nossa Amazônia. Foi citado ainda o comércio global. Eles falaram que é preciso garantir condições equitativas e também concorrência justa, principalmente dentro do Conselho de Segurança da ONU. Seguindo, ou melhor, perdão, dentro do Conselho do Comércio Global, que é da ONU também. Agora, sobre o Conselho de Segurança da ONU, foi pedida uma reforma transformadora que alinhe a realidade e demandas do século XXI e torne mais representativo, inclusive eficiente, eficaz, democrático e responsável. Lembrando que o presidente Lula, nos últimos eventos internacionais, nos últimos fóruns internacionais, ele sempre criticou muito a questão do posicionamento da ONU. Então, o Conselho de Segurança foi citado nesse documento, que também tem vários outros assuntos. Só lembrando que, para você falar, lembrando que
Perdão, Wilker, eu devolvo para você. Tá certo, Lohane. Obrigado pelas suas informações. A boa notícia, né, que os assuntos principais, mais importantes aí para toda a população do planeta foram tratados e a gente percebeu que houve consenso. Isso é muito positivo porque é justamente essa unidade que fortalece esse grupo, né, o G20. Se não houver essa unidade, se tiver uma divisão entre esses países, o grupo fica enfraquecido. Não foi o que a gente viu aqui até agora. Vimos ali, inclusive, o pessoal se organizando para tirar a foto oficial. De fato, o Brasil pode considerar que foi um sucesso, né? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda hoje. Por enquanto, obrigado pelas informações. Uma observação, lembrando que esse documento é apenas um compromisso que os países membros fazem. Isso, a gente tá com um probleminha no seu áudio, Lohane, a gente não está conseguindo entender bem o que você está falando, mas a Lohane estava mencionando aqui que é um compromisso desses países, né? E de fato, agora cada um desses líderes vai voltar para sua casa e implementar ali ações que de fato coloquem na prática o que foi debatido e acordado entre essas lideranças durante esse encontro, não é isso? Tá certo. Obrigado, viu, Lohane? Até daqui a pouco.